queria que você explicasse para a gente, Mayara, o que realmente de fato significa a emoção, né? O que é emoção para a psicologia, para que a gente possa já entender melhor como é que isso funciona. A emoção, ela é um reflexo natural do nosso organismo, né? Aquilo que a gente reflete em relação a qualquer situação que passe na nossa vida. Então, o nosso corpo, ele é muito... a gente tem, assim como tem reflexos físicos, que a gente tem, às vezes tem um reflexo de, derrubou alguma coisa, você já tem uma reação assim espontânea. O nosso sentimento também, ele tem. Então, a gente tem reflexos naturais das nossas emoções que a gente reage a determinadas situações. Então, toda situação que a gente passa na vida sempre tem um sintoma, vamos dizer, de reação, né, àquela situação. Então, a emoção, para resumir, é um reflexo natural que nós temos em determinadas situações. Então, por exemplo, no filme, né, a gente tem o medo, né, que a gente está segurando o medo, né, então é natural. É um reflexo natural que, por exemplo, em determinada situação, a gente acaba reagindo naturalmente dessa forma, espontâneo. Né? É o sentimento que a gente tem, a reação que a gente tem. Então, a emoção, de uma forma simples, né, para a gente entender, é um reflexo natural, tá? Dos nossos sentimentos, seja ela física, seja ela química, né? Essa reflexão que a gente acaba reagindo. Então, ali vão acontecendo esses estímulos, né? No caso, por exemplo, dela, que se muda, né, de Minnesota, aí vai lá para Califórnia, ela não quer ir, e de Minnesota ela tem boas lembranças, então é quando se começa a criar, né, aquelas ilhas, né, das memórias, né, que são as nossas lembranças. E interessante que o filme ele foi acompanhado por neuropsicólogos, por psicólogos, né, toda a criação, todo o roteiro do filme, para que fosse feito de uma forma lúdica, mas que trouxesse para a gente, de fato, como é que isso funciona, sem ser nada muito fantasioso, assim, mas que fosse de forma simples e prática, como você colocou lá no início, de se explicar como é que isso acontece com a gente. E aí, ela quando se muda, né, ela tem lá aquelas memórias bem legais, que são as memórias felizes, quando ela fez um gol dela, né, no hóquei. Então, são memórias de alegria, né, momentos bons, que acabam sofrendo esse choque da mudança e se tornam, né, memórias tristes, quando ela lembra lá, porque ela não está mais lá na cidade dela, natal, onde ela queria estar, e viram memórias tristes, né? Então, se torna uma confusão mental ali com a bichinha da Halle, coitada, né? Tadinha. Mas aí dela, né? Pois é, imagina, é por aí que funciona a mente da gente também, né? A maior confusão que às vezes a gente fica sem entender o que, é que a gente está sentindo. Eu não sei o que eu estou sentindo. É por aí, é só lembrar divertidamente que esses bichinhos devem estar tudo bagunçando a cachola da gente. Tem hora que eles pedem para se aposentar. Então, acho que eles pedem para sair daqui e falar, não, deixa eu ir para outro, que aqui não dá. Verdade. Então, assim, vamos falar agora um pouquinho sobre as características principais, né, de cada uma destas emoções, né? Primeiro vamos falar da alegria. Quais são as características principais da alegria lá no filme? Como é que isso funciona? A alegria é um sentimento que todo mundo quer ter, né? É um sentimento assim, ele traz, a emoção ela traz uma reação muito positiva, né? É algo bom, é algo prazeroso. Só que no filme a gente percebe que ela quer invadir a mente da Halle, né? A alegria ela quer estar sempre presente. E às vezes a gente faz isso também. A gente quer sempre estar alegre, sempre ter a alegria presente, sempre ter a alegria dominando o nosso central de controle e deixando com que ela domine, né? E como você colocou no começo, né, Gê? Nem sempre é bom, né? A gente sentir só alegria, porque só alegria ele acaba tirando a gente um pouco do estado de realidade. Às vezes a gente parte para um mundo de fantasia, para um mundo de que tudo é bacana, que tudo é perfeito, de que tudo é legal, que tudo vai... Né? A gente cria, e isso aumenta a expectativa. Quando a gente cria uma expectativa muito positiva de algo e a gente não se prepara
para que algo ruim vá acontecer e que tudo bem se acontecer e se não der certo. Por exemplo, você deu o exemplo da viagem, né? A criança cria aquela expectativa de viajar e vamos viajar, meu Deus, vamos viajar. Atrapalha, às vezes, na escola, no rendimento, na concentração, né? De você prestar atenção, porque você está naquela euforia, naquela alegria que vai gerando outros sentimentos. E aí você cria essa expectativa alta e, de repente, o papai fala: a gente não vai mais viajar hoje. A gente vai viajar só na outra. Aí vem a tristeza, aí vem a raiva, vem tudo junto, e aí acabou que cadê a alegria, né? Tava só ela comandando, só ela na central de controle. Então a alegria, ela é muito positiva, mas a gente tem que tomar cuidado com as doses de alegria, né? Saber quando a gente precisa dar permissão para outros sentimentos, para outras emoções, para não sofrer altas expectativas, e às vezes cria uma ansiedade, e criança, inclusive, acaba afetando o físico, né? Quantos pais às vezes falam: nossa, meu filho deu febre porque não dei aquilo que ele queria, ficou com febre, ficou doente. Por quê? Porque não consegue lidar com a emoção e acaba isso indo para o nosso corpo, que é muito natural. E até acaba vindo outra emoção de uma forma mais intensa. Por exemplo, se a criança está sempre acostumada, como você colocou agora, a ganhar um presente, a momentos muito felizes, e a alegria está ali tomando conta do pedaço o tempo todo, o que é que vai acontecer? Quando ela se frustra, né, com um não, por exemplo, aí vai vir a raiva, talvez de uma forma muito mais intensificada, porque ela não vai saber como administrar esse sentimento se ele não está ali, né, no dia a dia dela, em alguns momentos, né? Então ela acaba tomando conta de uma forma mais pesada, digamos assim. Eu digo às crianças, exatamente, como também no caso da tristeza, como eu falei para as crianças na sexta-feira, se por acaso acontecer algo triste com um coleguinha seu, e aí você vai se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, né? Se colocar ali no lugar do outro. Será que, se você não conhecer, se a criança não conhecer esses sentimentos, essas emoções, também ela vai acabar não se importando, não ficando triste pelo outro, né? Triste junto com o outro, de uma forma mais empática, que ele possa intervir, possa ajudar, né, positivamente o coleguinha, porque ele só tá tão alegre que acaba virando o egoísmo. Aí é tanto da emoção, é tanto do sentimento que o legal de assistir esse filme, de entender esse filme, de fazer uma oficina das emoções, por exemplo, a criança ela identifica melhor o que cada emoção significa. Porque muitas emoções se misturam muito, né? Essa emoção é essa emoção. Isso. Será que ela está sentindo isso, está sentindo aquilo? E é bem legal que a gente consegue traduzir isso melhor para a criança. Agora vamos falar da raiva. Esse enfesadozinho, né? Vermelhinho ali, que quer tocar fogo lá nos pensamentos de Halle, coitada. Ele quer tomar conta. Ele, paciência zero, né? Tudo ele tem. Mas o interessante é que a raiva todos os sentimentos são bons, né? A raiva, ela é boa quando você tem um senso de justiça, né? Muitas vezes a raiva, ela significa senso de justiça. Então, se eu tenho uma raiva, não é ira. Às vezes as pessoas confundem raiva com a ira. A ira é uma raiva sem controle. É aquela que eu machuco o colega, é aquela que eu machuco, que eu agrido, que eu parto para o errado, né? Aquilo que eu faço errado. A raiva, ela tem um senso de justiça. Então, por exemplo, se acontece alguma situação com a gente que é injusto e a gente fica passivo e aceita, não é bom. Mas se você tem o senso de justiça daquilo que é certo, daquilo que é correto, você vai lutar para aquilo que é certo, né? Você vai se posicionar. Então, a raiva, em alguns momentos ali, ela entrava com o senso de justiça. Mas em outros momentos ele queria controlar, né?
uma pitada de raiva não faz mal a ninguém. Boa, gente. Uma pitada. Nada de pegar o pote e jogar todo, porque acaba se transformando em ira. Mas uma pitadinha, né? Feito sal de raiva, faz a gente, de fato, lutar, né, pelos nossos direitos, né? Ajudar as pessoas também, né? São sentimentos que, quando a gente soma a raiva com a tristeza, resulta em empatia. Exato, né? Dá para a gente sair somando aqui os sentimentos da igual. Combo, né? Você quer levar Exato. É bem legal isso. Vamos lá agora para tristeza, que faz uma confusão no filme. A bichinha tão linda, eu acho tão linda essa tristeza. Mas ela é tão fofinha que dá vontade de apertar ela, assim, naquele olhinho dela, ela olha com aquele olhinho no filme, né? Vovó Fofuxa colocou aqui só um tico de raiva. É isso aí, Vovó Fofuxa, só um tico de raiva. Só um tiquinho, né? E a tristeza, ela faz necessário, porque assim, ninguém quer ficar triste, né? Ninguém quer sentir tristeza. Hoje eu quero ficar triste. Ninguém fala isso, né? Ninguém pensa isso. Mas como a gente falou no começo, né? É um reflexo natural às situações que acontecem. Então a gente sente, faz parte. E a tristeza, ela tem um senso, muitas vezes, do arrependimento. Quantas coisas às vezes a gente não faz, que a gente se arrepende, bate aquela tristeza e você fala, poxa, fiz aquilo, não foi legal pro coleguinha, não foi legal com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai. E o sentimento da tristeza, ela traz esse arrependimento, que foi muito o que a Harley passou, né? Foi só pela tristeza que ela caiu em si do que ela tinha feito. E, poxa vida, não tá legal, não é isso que eu queria, não é ficar longe dos meus pais, não é fugir dos meus pais que vai fazer com que mude a situação. Então, a tristeza, ela traz um mecanismo de arrependimento, de tomar o cuidado, esse senso de empatia que você colocou, né, Gê? Eu só sinto empatia para o outro quando eu sei que vai ferir o outro. Então, como que eu vou saber se vai ferir o outro se eu não quero sentir tristeza? Se eu não sei o que é sentir tristeza, né? Então, a tristeza, ela faz sentido e a gente precisa se sentir triste às vezes. Às vezes faz sentido a tristeza, né? É claro que tem que tomar o cuidado com o excesso, né? Se é algo que vai provocar e prejudicar o nosso corpo, o nosso organismo. É uma tristeza excessiva, né, que aí entra na questão da depressão, né, e aí entra nas questões mais profundas, mas isso, como que eu sei que eu tô numa tristeza profunda? Quando a tristeza, ela domina toda a minha central de controle. Quando tudo que eu vejo, tudo que eu passo, tudo que acontece, eu só sinto tristeza. Então, acontece uma coisa legal, eu fico triste. Acontece uma coisa ruim, eu fico triste. Acontece uma coisa que não aconteceu nada, eu ainda tô triste. Então, a tristeza em excesso, que aí acaba o que aconteceu com a Harley, né? Quando a tristeza começou a tomar conta da central de controle, ela começou a destruir todas as memórias que a Harley tinha, né? Por quê? Porque as nossas memórias, elas são registradas pelas emoções. Então, quando a tristeza começou a vir, ela começou a destruir tudo. Tudo aquilo que era legal para ela. Era legal brincar, era legal jogar, era legal sair com os pais, era legal. Nada ficou legal. Nada ficou bacana. A primeira memória que ela registra, né, do nascimento dela, quando vê os pais, né, porque a primeira emoção que aparece é a alegria, então ela vem e detona tudo que é memória. E ela a bichinha, você fica triste junto com a tristeza. Assistindo o filme, porque ela é muito fofa. E ela é fofa, ela tem aquela carinha meiga dela, né? Aqueles olhinhos dela olhando assim. E a alegria toda estabanada, né? Querendo limitar ela no cantinho. Toda. E de fato que você colocou é super importante, que como a gente colocou, né? A alegria demasiada vai virar uma ansiedade, ou até mesmo um certo egoísmo, né? Pode dizer.
a raiva vai virar uma ira, né, no exagero, a tristeza exagerada vai se transformar num estado depressivo, que não é legal, que não é bacana. E o que eu acho interessante, Mayara, quando a gente fala da tristeza, é que muitos de nós temos vergonha de dizer que estamos tristes. Como se não fosse normal, né, ser triste. Aquilo que eu falei lá no início, que os pais muitas vezes ensinam aos filhos que não pode ficar triste, que não pode ter raiva, que não pode ter medo. Então, a gente acaba aprendendo que sentir tristeza é motivo de vergonha. Eles não podem, porque se eu estou triste, eu estou depressivo. Tá, beleza. Mas se tiver depressivo também, tudo bem. Existem profissionais que podem te ajudar. Mas a tristeza é super normal. Exato. Vamos lá agora para... Até um ponto importante, já falando da tristeza rapidinho, é quando o pai começa a falar para o menino, né? O menino não pode chorar, o menino não pode demonstrar fraqueza. Quem nunca ouviu a mãe falar engole o choro? Quem nunca? Oh. A minha mãe dizia engole o choro, eu ficava, mãe, como que eu vou engolir o choro? Me explica como que engole ele. Né? Então, alguns momentos para o menino falar, né? Não, você não pode chorar. Você é homem, por que chorar? E às vezes você bloqueia totalmente a criança de expressar o sentimento, né? Às vezes, a diferença é você falar, chora, mas por que você está chorando? Né? Aí muitas mulheres hoje reclamam de homens frios, porque de repente esses homens frios não têm culpa, eles foram criados, aprenderam a ser frios, porque quando eles queriam chorar, eles não podiam chorar, né? Exatamente. É por aí. Vamos lá agora falar desta criaturinha. Ah, essa criaturinha. Eita, que esse aqui faz parte da vida de tanta criança, acho que de todos nós, né? O sentimento para ficar aqui querendo tomar conta. Exato. O tal do medo. O medo. Só de olhar para ele, você já... Só de olhar para ele, a gente já fica achando estranho, né? O bichinho. É. Mas o medo, engraçado é que o medo em excesso vira pânico, né? Então, o medo em excesso é perigoso. A gente tem que tomar cuidado. Mas o medo, ele é necessário. Porque o medo ele é um mecanismo de proteção, de segurança. Então, eu fico pensando, imagine a criança, por exemplo, a criança ela não tem senso de perigo, né? A gente vai ter que ir ensinando para a criança, não põe o dedo na tomada porque é perigoso. Isso vai machucar, olha... Vamos pôr a grade de proteção na varanda, porque a criança não tem senso de perigo. Não tem que pôr a rede de proteção, porque senão ele vai achar que ele é o da Marvel, o super-homem, o Superman, e vai sair achando que tá voando. Então, o sentimento do medo, ele é necessário que você ensine a criança a sentir medo. E não que eduque no sentido de ameaça. Porque se eu começo a ameaçar e criar tudo na base do medo, porque aí também tem essa questão de ensinar tudo na base do medo. Não faz isso porque senão... Né? E aí você acaba confundindo, principalmente na criação, confundindo respeito com medo. Né? Então, eu acabo confundindo o sentimento... É natural ter medo de algumas coisas? Sim, porque eu preciso ter esse senso de segurança. Eu preciso saber que se eu atravessar numa avenida, andando devagar, um carro pode me pegar, então eu preciso ter essa segurança, esse senso de segurança. Eu preciso saber que num prédio, numa altura, né, eu sei que é perigoso. Então, o medo, ele traz a questão do perigo. Tanto que a Halle, quando ela estava na escola, no primeiro dia de aula dela, né, que ela começou a falar, que aí começou a vir aquele sentimento, que a expectativa que ela tinha, meu Deus, no primeiro dia de aula, meu Deus, o que vai acontecer? E se ela cai? E se ela derruba? E se acontece isso? E se acontece aquilo? Como que vai ser esse primeiro dia? Então, acaba aqui criando esse senso. E que se não tomar cuidado, você cria um exagero, né? Verdade, verdade. Eu faço um trabalho de educação emocional já há algum tempo, né, com minha sobrinha. E acho que foi em 2018, 2019. Acho que 2018 para 2019, eu ensinei para ela, tem um livro que fala sobre o medo. E aí eu ensinei para ela, fala exatamente, é um livro de história que no final tem umas atividades e um ensinamento. Traz exatamente esse exemplo, um dos que você deu, de atravessar uma rua, né? O nome do garoto é Rodrigo,
e aí ele vai atravessar uma rua, ele vai com a mãe vai, eu acho que a mãe dele, eu nem lembro, eu acho que ela lembra mais que eu. A mãe atravessa de uma forma que acaba ocorrendo um acidente. E aí ele entende e traz essa explicação para a gente de que se você realmente for atravessar sem nenhum senso de defesa, de proteção, né, de olhar para um lado, olhar para o outro, você vai, né, estabanado e acaba acontecendo um acidente. E aí ele aprende isso, né, o nome do personagem é Rodrigo, e até hoje ela lembra o nome dele, ela fala, quando eu falo de medo, ela lembra desse livro, quer dizer assim, fez efeito, ela aprendeu esse conceito, mas ainda tem muito medo de muita coisa, né? É uma luta, né? Trabalhar esse sentimento com as crianças é muito complicado da gente trabalhar, porque a cada faixa etária existem diversos medos, não é? E aí acaba que as crianças têm o medo do escuro, aí tem o medo do monstro, aí tem o medo do dentista. E às vezes os medos são implantados, né? Como eu falei, às vezes você não vai dormir, então o homem do saco, quantas lendas não são lançadas para as crianças e você elimina o medo em excesso. Então, assim, não tem necessidade, né? O pai às vezes quer tirar a chupeta da criança. Se você não tirar o bico, o homem do saco vai passar e vai pegar as crianças que chupam chupeta. Então, assim, você cria histórias, né, lendas, que assusta a criança. E aí você acaba minando e intensificando o quê? Você ensina mais sobre medo com essas ameaças e esquece dos outros sentimentos. Então, eu poderia muito bem ensinar de uma outra forma, né, do que com base nessas ameaças. E aí acaba acontecendo isso, que a criança fica morrendo de medo de tudo e aí não dorme à noite, não dorme sozinha no quarto, por quê? O bicho-papão. E o bicho-papão, quem é esse bicho-papão? Existe esse bicho-papão? Né? E aí a criança fica nesse medo excessivo. E aí lá na frente se tornam adultos com pânico. Adultos com medo, adultos que lá na frente, esse medo, que era, por exemplo, do bicho-papão, às vezes ele pode ser transferido para uma outra área da vida. E aí é um profissional frustrado, porque tem medo de falar em público. Profissionais que não conseguem empreender porque não sabem perder, não tem medo de arriscar as coisas, porque aprendeu que se alguma coisa acontecer, a culpa é sua. O problema, olha, cuidado. Então, acaba utilizando a emoção, o sentimento do medo de forma errada para ensinar. E é perfeito. Isso que você falou de se tornar os adultos medrosos, eu sou um exemplo disso, porque eu sempre tive medo na minha infância. Eu não sei de quem foi a culpa, se foi de mim, foi dos meus pais, mas eu sempre tive medo. Minha irmã tá aí, ela tá falando aqui, ó. Esse medo pode se estender para a fase da adolescência. Responde aí, Mike. Pode sim. Principalmente, pode acontecer o quê? Às vezes, adolescentes frustrados e retraídos. Então, se você coloca o medo em excesso, o que acontece? As emoções, elas formam... A gente vai falar um pouquinho mais pra frente quando falar das memórias, né? Cada emoção, ela é responsável por registrar uma memória no nosso caráter. Ela forma o nosso caráter. Se eu tenho uma emoção exagerada em uma situação, aquilo vai acabar registrando na minha memória, como foi no filme, e eu crio uma imagem daquilo, um cenário daquilo, que em algum momento, quando eu for me desenvolvendo, o meu caráter vai crescendo junto. Então, assim, eu não vou gostar mais de fazer algumas brincadeiras legais, mas talvez lá na frente, quando eu formar o meu caráter como adulto, eu vou ser uma pessoa fechada e retraída. Eu não vou conseguir me relacionar com amigos para um momento de descontração, para um momento de brincadeira. Na adolescência, eu não vou conseguir me relacionar com outras pessoas. Então, ele muda, ele vem disfarçado. Ele só muda o cenário, né? Mas o sentimento, ele é o mesmo. Ele pode carregar, sim, desde a infância, desde a primeira infância, desde o nascimento até a idade adulta. Tá? Muitas vezes tem pessoas que identificam medos na idade adulta, que foram gerados lá na infância. Olha, ela tá... É porque realmente o caso da criança aqui em questão é muito medo, né? Então, poderia nos dar uma dica de como fazer a criança se sentir segura no próprio quarto para deixar a cama dos pais? Tá.
Primeira coisa, por que que essa criança tem medo de ficar no quarto sozinha? Já parou e perguntou para essa criança por que que ela não gosta de ficar no quarto? Né? Em algum momento essa criança pôde falar do sentimento dela, de fato, por que que ela não quer ir para o quarto, por que que ela quer ficar com o papai e com a mamãe? Às vezes a pergunta pode ser ao contrário. Às vezes a pergunta, filha, por que que você gosta tanto de dormir com o papai e com a mamãe? Ela vai te trazer. Ah, eu gosto porque eu me sinto segura, eu gosto de ficar aqui quietinha, eu gosto de ficar aqui, mas no seu quarto, por que que o seu quarto não é seguro? O que tem lá no seu quarto que não é legal? Né? E você ir identificando. E muitas vezes não é a questão do ambiente, não é a questão do quarto, tá? O quarto é só um cenário, que é o momento que ela fica mais tempo distante do pai e da mãe, né? Que é a parte do descanso, né? Pode ser que tenha outras coisas na rotina, no dia a dia, que estão deixando ela insegura, que esse momento, que é o momento que ela fica mais distante na parte do descanso, ela fica distante do pai e da mãe. Então, deixar a criança falar. E quando a criança falar, também saber ouvir. Porque às vezes a criança fala e a reação do pai e da mãe reflete muito na inteligência emocional da criança. Então, se a criança fala e aí o pai acha que é besteira, não tem nada aqui no quarto, ó, vem ver aqui no quarto, ó, não tem nada, olha aqui embaixo da cama. Olha em cima da cama, tá vendo? Olha no banheiro, não tem nada, ó. O pai tá aqui, a mãe tá aqui. Pronto, fica aí. Você acaba bloqueando e a criança fala, eu não vou falar mais, eu vou falar o quê? Não fui ouvida. E outra, essa história da gente pôr com o nosso pensamento, a nossa reação, e não levar em consideração a criança, acaba despertando nela outras coisas. Por exemplo, venha ver, não tem nada aqui embaixo da cama. Aí a criança não estava nem preocupada com embaixo da cama. Agora vai ficar. Que ela vai embaixo da cama. Se ele que é adulto, que é o meu pai, tá dizendo que não tem nada embaixo da cama, é porque embaixo da cama normalmente tem alguma coisa. Então ele veio me mostrar que não tem. Mas e se amanhã tiver, né? Aí a criança já vai achar que pode ter. Tem mais comentário aqui, ó. Ela até colocou, verdade. Vai lendo pra mim, tá? Aqui tá verdade, perguntei. Cadê? Nunca perguntei. Eu só faço dizer que ela precisa ir pro quarto dela. E aí, um ponto importante, principalmente é isso. Quando a gente fala de emoção, principalmente para a criança, a criança ela tem muita curiosidade do porquê, tá? Por que que eu tenho que comer comida e não posso comer só chocolate? Por quê? Não é comer igual? Né? Aí, se a gente leva para o lado da emoção, por que que eu tenho que sentir? Por que que eu sinto isso? Às vezes é natural. E eles precisam falar. A criança precisa falar porque precisa ter um retorno para ele explicando o que que é. Olha, mamãe, eu não quero ir para o quarto porque eu tenho medo de dormir sozinha. Filho, por que você tem medo de sozinha? Qual que foi o motivo? O que você tem medo? Eu tenho medo de dormir sozinha porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Porque eu tenho medo de... alguém na escolinha falou algo que deu medo na criança. Algum amiguinho aconteceu alguma coisa que deu medo. Ou em algum momento à noite aconteceu alguma coisinha que ela não falou. Então, sempre pergunta. O segredo de falar de emoção com criança, pergunta para ela o porquê. Devolve a pergunta para a criança. Não tenta adivinhar. Porque se a gente tenta adivinhar, às vezes a gente piora ainda mais a situação. Traga tudo. Tem outro comentário aqui, Mai, de Poliana. Tenho essa questão na minha casa. O mais velho não gosta de dormir só. E o segundo diz que a minha cama é gostosinha. Eita, confusão. Aí agora são dois, vê mesmo. É difícil. E o segundo vê que é gostosinha, porque se o mais velho tá lá, é porque é legal, né? Ele não quer dormir, quer dormir com paz. Né? O segundo vê aquilo, né? Se ele tá lá, eu tô, deve ser legal, é gostosinha e pronto. Aí depois vai mais um e mais outro. É por aí. Olha por aí como a gente passou com medo. Né, Gê? Pois é. Olha, medo, disse que o medo ia dar o que falar. Agora, a gente, sim, deixa eu te dizer, aí, rapidinho, eu tinha muito medo eu não gosto de filme de terror pesado, né, então, assim, ainda adulta, eu assisti filmes de terror, né, O Exorcista,
Quer dizer, O Exorcismo de Emily Rose, um outro filme que eu fiquei com muito medo, adulta, uma mulher já adulta. E aí, de repente, eu perdi meu medo. Hoje eu assisto aqui na sala, tudo escuro, assisto aquela série Sobrenatural, que tem cenas de terror, que tem espírito, que tem demônios, que tem um monte de coisa. E eu assisto aqui sozinha e eu não sinto mais medo. Eu fiquei impressionada comigo. Eu disse, por quê? Porque eu me dei conta de tanto dizer para minha sobrinha que tudo aquilo que está passando ali no filme é maquiagem, são artistas, né? São interpretações, é tudo fantasia. Eu acabei me educando também. E hoje eu não tenho mais medo. Toda vez que aparece uma cena feia, eu olho assim, isso aí é uma atriz. É impressionante, ver como funciona, né? É por isso que a gente diz que o filme também é para adulto. Exatamente. E o quanto é bom para os pais também, quando ele ensina sobre emoção, eles acabam aprendendo mais. Porque já viu aquela coisa de, quando eu não tinha filho, eu morria de medo disso. Quando eu tive filho, parece que veio um superpoder, as mamães de plantão, né? Parece que veio um superpoder, um negócio de proteção, assim, que antes, olha, se eu não souber nadar, eu não sei nadar, tenho medo de água, mas depois que eu tive filho, minha filha, eu me jogo na água de boa para salvar a criança. Então, assim, é o mecanismo que a gente vai aprendendo e vai criando essa maturidade também, né? Verdade. Deixa eu só aumentar aqui o volume que baixou para mim. Tá. Vamos lá. Agora a gente vai falar dela. A Nojinho. Nojinho. A Nojinho. Em casa ter estudado. Sou medrosa, mas amo assistir filmes de terror. Vê mesmo que experimento. Essa é a que tem medo assumido. Medo, mas eu enfrento ele, tá certo. Então vamos falar Nojinho. Nojinho, ela é toda delicada, né, Gê? Toda pomposa, toda. Mas a Nojinho, ela acaba nos ajudando também, que é a repulsa, né? Aquela coisa de repulsa, né? De você tomar o cuidado com algumas questões. Por exemplo, se a gente não tem essa noção, a gente comeria, acho, comida estragada tranquilamente, né? Se a gente não tivesse essa repulsa, a gente não teria noção. A Nojinho, ela acaba nos dando o senso do que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, quando falam às vezes, né, gosto não se discute. Não, porque cada um tem a sua Nojinho. Cada um tem a sua repulsa, aquilo que consegue selecionar. Então, tem coisas que realmente faz parte intrínseco nosso. Então, a gente só sabe, né? A criança às vezes tem muito de, não gosto, né? Mas você provou, aí o pai tenta, né? Você provou, você tentou, vamos tentar. Não quero, não gosto. E aí depois muda com a maturidade, né? Vai mudando, né? Mas tem coisa que a gente ainda é assim, porque tem coisa que eu sou assim. Vai comer. Eu gosto não. Tu já comeu? Não, mas eu sei que eu não gosto. Não mesmo. Que coisa, pensamento mais... Enfim, mas eu melhorei muito com o nojo também. Mas é super isso que você está falando. O nojo, assim como todas as emoções, no exagero, acaba... Não é legal, não é bacana, porque você fica com nojo de tudo. Por exemplo, se você tem muito nojo de uma ferida, né, de sangue, essas coisas, acaba que se alguém se machucar e precisar de você, você não vai ajudar. Não vai conseguir. Não porque não queira, não porque não tenha a empatia, mas porque o nojo é tão exagerado, né, na pessoa que impede ela de ajudar, de fazer algo por alguém. Como também em relação aos alimentos, né? Acaba que a gente também tem pessoas que são muito visuais, e só de olhar diz logo, eu não quero, é muito feio, deve ser ruim, já faz logo a cara de nojo. Nem provou, mas eu já tive várias experiências de coisa que eu dizia que não gostava, que até dizia que era eca, e quando eu comi pela primeira vez, eu amei. Você falou, por que eu não comi antes? Pois é, perdi tempo. E a Nojinho, ela ajuda também na questão do, por exemplo, ela acaba selecionando aquilo que... A gente falando de amizades, né?
Então, você vê que a Isso, nojinha, ela perfeito. impactava muito nos grupinhos. A nojinha, ela sempre olhava, né? Ela estava sempre olhando. Não, aquele ali tem um cabelo meio estranho. Não, aquele ali... E aquele ali, acho que não. Ai, aquele ali parece ser legal. Então, cada um tem a sua personalidade, a sua nojinho, que acaba que te selecionando e te ajuda também até no convívio social. Você acaba conseguindo se relacionar socialmente através da nojinho. Claro que algumas coisas, porque se não tratar e não ensinar sobre isso, a gente tem grandes casos, por exemplo, como preconceitos, né? Que são esses nojinhos não tratados, que é a repulsa, né? No filme ele coloca como nojo o nome, que essa repulsa, essa questão, se não tratadas, a gente cria adultos futuramente que não tem um caráter, um senso de um bom senso, né? O respeito com o outro, né? Então, aquele amiguinho é diferente. Então, por exemplo, o bullying. O bullying, muitas vezes, é um nojinho maltratado, né? É um nojinho muito exagerado. Por quê? Porque eu vejo que o outro é diferente, eu não guardo pra mim, né? E respeito o outro. Eu vou lá e falo, né? Eu vou lá e solto. Ai, aquele ali... Aquela pessoa ali, aquele amiguinho ali. Então, são nojinhos maltratados, nojinhos mal educados, né? Então, a nojinha, ela traz essa seleção, que aí precisa, sim, ser educada, né? Então, é muito importante, principalmente nessa relação social, né? Eu tomar cuidado com isso. Tem um comentário aqui. Os meus dois não gostam de ficar com a mão melecada quando estão comendo, mesmo eu falando que vão lavar as mãos depois. É super natural. Tem isso, né? Tem criança que não gosta de limpar o bumbum quando faz o seu cocôzinho, né? Acha que é nojento, mas aquilo é seu, é sua produção. Você com o tempo acaba, né? Tem que entender que aquilo é natural, que todo mundo tem, que todo mundo tem que lidar, enfim. Trabalhar isso. Às vezes, de tomar no copo, Gê, eu tinha muito disso. Se eu tomasse nesse copo aqui, alguém viesse tomar, já não divido com meu irmão, porque... Não, pois pelo amor de Deus, nossa. Né? E aí, cresce como, né? Outra coisa legal da nojinho em relação ao social é aquilo que eu falei, né? Quando eles trabalham esse equilíbrio. E que é até uma das perguntas, né? Mas já antecipando, a nojinho ajuda a pessoa em relação a questão do social até a se defender. Porque se você não tivesse ela, você ia deixar só ele aqui, ó, te dominar, o medo. Mas aí ela vem tomando por medo, ajuda a criança a aprender a se defender, a se colocar socialmente para que o outro não menospreze, enfim. E por último, o Big Bang, que representa a empatia, a amizade, né? Tudo de bom, coisa mais fofa, não tem nem o que falar, né? Ele é muito fofo, né? É o amiguinho imaginário da Harley, né? A única coisa que eu acho que o que é mais importante a gente falar da empatia é que é um sentimento que está faltando muito. Total. É um sentimento muito esquecido. Muitas vezes a gente acha que tem e não tem, né? A gente diz que eu me coloco no lugar dos outros, porque é muito fácil a gente falar isso, mas a gente não sabe o real significado, né? O que de fato é, e será que você realmente se coloca, né? Muitas vezes eu reflito e me questiono, eu falo por mim, né? Me questiono muito, que é um sentimento que eu preciso trabalhar, que todos nós precisamos trabalhar muito forte, que é a empatia, né? Sem empatia falta amor. Exato. E assim, uma questão da empatia que eu tenho percebido, às vezes até em sessão com alguns pacientes, é o quão difícil é eu determinar e me colocar no lugar do outro, quando é difícil eu me colocar no meu lugar, né? Quando eu não sei das minhas emoções. Então, é aquela coisa assim, a minha casa tá bagunçada, como que eu vou arrumar a casa do outro? Né? A minha casa tá bagunçada, como que eu vou limpar a casa do outro? Então, a empatia, ela é muito difícil de ser desenvolvida, as pessoas têm essa dificuldade, porque muitas vezes elas não sabem qual é o lugar delas, né? Qual é o sentimento delas, o que elas gostam. Se a gente perguntar assim, qual que é a emoção que você mais gosta de sentir? Você vai falar, a emoção é essa. Mas qual é a emoção que você mais sente? Quando fala de uma situação, quando fala de determinada situação, qual é a primeira emoção que vem em você? Quando você tem determinada situação, então é muito difícil as pessoas terem esse conhecimento das suas emoções e aí gerar empatia com o outro.
Porque eu não consigo transbordar aquilo que eu não tenho. E aí fica difícil. Eu sempre vou querer achar que, para mim, o meu é o melhor, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que proteger os meus. Então, assim, quantas dificuldades às vezes os pais têm com a relação das crianças, né? Porque às vezes fala assim, criança se entende, criança briga e se entende. Aí o problema é os pais, né? Então, para os pais, a dificuldade de entender tudo isso. Então, acaba gerando aquele conflito. Né? Por quê? Porque não consegue ter a empatia do outro. Quantas às vezes imagens a gente vê, por exemplo, de um coleguinha bater no outro e no dia seguinte o pai fala, tu vai levar um presente pro teu amiguinho para pedir desculpa, porque não é legal. E já outros pais falam, isso aí, bate mesmo, o que ele fez? E nem ouve a versão do outro, não sabe se o filho realmente está certo, se ele não teve um excesso de raiva, né? E machucou o outro colega. Então, isso acaba influenciando muito, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ai, o tempo já tá acabando. Meu Deus, como passa rápido. Passa rápido, Gê. Meu Deus, a gente se empolgou. É tanta coisa para falar, né? É tanta gostoso. É muito bom, Gê. Ensinar, né? Trocar. Também ajudar aí o pessoal que está com dúvida, muito bacana. Mas assim, rapidamente, né? Esse filme, ele tem... O nome do filme, a gente pode entender de duas formas, né? Se não fosse a escrita, né? Só de ouvir, né? Divertidamente, né? Então tem um significado... que, ao meu entender, né? A viva a vida divertidamente, né? Tem esse significado e tem o significado de ter uma mente divertida. Né? Essa é legal, ela é bem... Tanto é que muitas pessoas se confundem quando vão escrever o nome do filme porque acham que é junto, né? Porque significar a primeira questão, né, que eu coloquei. Isso mesmo. Mas fala aí rapidinho das memórias, né? Qual a importância dessas memórias aí pra gente? As memórias, elas são extremamente importantes, porque a memória é o que define a nossa personalidade e o nosso caráter. Então, todas as memórias, elas são registradas através de uma emoção. Então, se eu passo por uma viagem, se eu perguntar aqui, qual foi a viagem que você mais ficou feliz, que você mais ficou realizado, você vai lembrar dessa viagem, você vai lembrar disso através da emoção que eu trouxe para você. Então, eu fiquei feliz, nossa, aquela viagem marcou. Você até sente a emoção quando você vai falar, quando você vai narrar. Por quê? Porque isso define a tua personalidade e isso vai registrando. No filme mostra que a gente tem algumas memórias que elas ficam meio que dormindo, né? Porque era tanta memória da Harry, era tanta aquelas bolinhas coloridas que tinha, que algumas realmente tinham que ficar dormindo porque é um mecanismo de proteção. Porque imagina a gente lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida, 100% ia dar ela traz isso. Então, por exemplo, ela lembrar da brincadeira dela dos jogos com as amigas, né? O cérebro, ele traz essas emoções e ela vai registrando isso, né? E isso converte em memórias. Então, toda a emoção que a gente vai passando e em situações que a gente vai registrando, isso vai registrando e vai formando memórias. Então, que é as personalidades. O que é a personalidade? Por exemplo, as memórias, as bases, né? Que ela tinha lá, a parte que era das brincadeiras, a parte que era da família, a parte que era, né, do estudo. Então, a Ilha da Bobeira, né? Que ilha divertida era aquela que ela tinha, né? Na personalidade. Não, era demais, né? Então, ela tinha a personalidade dela registrada naquelas memórias. Então, o que mantinha viva aquelas memórias eram as emoções. Tanto que quando a tristeza tomou conta e começou a destruir todas as memórias que ela tinha, as ilhas começaram a destruir. Por quê? Porque começou a destruir o sentimento dela, foi minando o caráter, foi minando a personalidade. O jogo já não era mais legal, a família já não era mais legal, né? Os amiguinhos não era mais legal. Então, jogar hóquei, não é mais tão legal assim. Por quê? Porque afetou a emoção. E aí afeta aquilo que está registrado na memória, que criou aquela ilha dela, de definir quem era a Harley,
né? Tanto que no final do filme, quando ela muda, que mostra que ela já é uma adolescente, as ilhas são outras, totalmente diferentes. Por quê? Perfeito. Porque o caráter dela, a personalidade dela, a formação dela é outra, mudou, né? Os gostos mudaram, então isso vai mudando e vai desenvolvendo com o tempo. Perfeito. Então, assim, para resumir, é um filme delicioso. Não é um filme de criança, é um filme para criança e para adulto. É um filme para ensinar a gente a aprender quem nós somos, como nós funcionamos, né? As nossas memórias, como elas são importantes, os nossos sentimentos, identificá-los, administrá-los, controlá-los, não deixar que um tome conta de tudo o tempo todo, porque como a gente viu aqui com Maiara, esses sentimentos, quando eles tomam conta, né, individualmente, acaba escondendo tanto outros que geram outras emoções que não são bacanas, né? Inclusive se for só a alegria o tempo todo, que não é também legal, mas que a gente possa deixar as nossas emoções viverem dentro de nós, cada uma no seu momento, cada uma de uma forma equilibrada, para que nada destrua, né? E bagunce aqui a nossa mente, como aconteceu com Halle lá no filme. Não é isso, Mai? Isso aí, gente. Então, assim, se assistiram o filme, a dica, assiste de novo. Assistiu mais uma vez, assiste de novo até 1000 vezes. 1000 vezes, né? Que cada vez que você assiste, você vai aprender uma questão diferente. Para aqueles que estavam perguntando, como que eu vou falar para o meu filho, né? A questão do medo, de como... Assiste o filme, né? De repente, no bate-papo do filme, conversando do filme ali, das emoções, acaba que a criança soltando, a criança falando e comunicando com o pai. É bem bacana.